Amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, depois o versículo 19. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo fundamento é de safira. Agora, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 16 e 17. Designou os 12, Simão, em quem pôs o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te adoro, Senhor, por mais uma noite preciosa que nós temos aos teus pés, para te adorar, para engrandecer e exaltar o teu nome, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir, receber a tua palavra. Venha nessa noite, neste lugar, Senhor. Abra as comportas dos teus céus e se derrame a nós na tua palavra, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos edificados como teu corpo, como tua igreja. Cura as nossas deficiências, as nossas fraquezas, as debilidades, os nossos defeitos de caráter. Ó Senhor, nós necessitamos de ti nessa noite. Nós estamos aqui confiados na habilidade do teu Espírito Santo em manusear a tua palavra para atingir nossas necessidades. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Remove toda a palha, tira todos os espinhos, tira tudo aquilo, Senhor, que existe de mal, de Adão em nós, que tem atrapalhado o fruto do teu Espírito, a vida do teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças ao nosso Senhor por esta doce oportunidade. Meus amados irmãos e irmãs, vamos continuar estudando sobre a safira, essa que é a pedra de Tiago, filho de Zebedeu. Hoje nós vamos estudar mais uma de suas características. Ainda hoje, não poderei mostrar para vocês alguns detalhes desta pedra, para vocês conhecer alguns detalhes e também características desta pedra. Nós sabemos que esta pedra, ela é composta por 4 extraordinárias características, ou ela tem 4 características essenciais. A primeira nós já vimos, que é a simetria. Hoje nós vamos estudar estabilidade, vimos também o dicroísmo, aliás. Simetria, dicroísmo, estabilidade e asterismo. Hoje nós vamos estudar sobre estabilidade. Esta é uma pedra que, na sua essência, ela é formada por átomos de oxigênio com alumínio. São os 2 elementos desta pedra, oxigênio com alumínio. E isso a torna uma pedra distinta. Então vamos aqui entender um pouco sobre a estabilidade. O que significa, dentro da mineralogia, a estabilidade dessa pedra? Quando você estuda sobre pedras preciosas, você vai descobrir que essas pedras, elas passam pelo exame de uma escala chamada escala de Mohs. Friedrich Mohs foi um alemão, e foi ele que estabeleceu essa escala para medir a durabilidade das pedras. Essa é uma escala que vai de 1 a 10. O primeiro aqui
é o talco. O talco é o 1. Aí depois nós temos o gesso, que é o 2, e assim sucessivamente. O 10, a pedra mais dura, é o diamante. O diamante é a pedra que destrói todas as pedras, porém nenhuma pedra destrói o diamante. A safira, a durabilidade dela, a dureza dela é de número 9. Então o que nós aprendemos? Que a safira é uma pedra dura, é uma pedra que tem uma grande resistência. E aqui tem essa característica, não apenas a questão da simetria, do dicroísmo, mas também da estabilidade. A estabilidade é uma característica da safira. Como nós sabemos que Deus está nos falando através do reino mineral, essa não é uma propriedade comum, essa é uma propriedade espiritual. Porque quando nós lemos Apocalipse, nós temos lá no muro da Nova Jerusalém 12 fundamentos, e aí nós descobrimos que o segundo fundamento da muralha da Nova Jerusalém é de safira. E quando nós vamos para Marcos capítulo 3, versículo 16, nós descobrimos que a safira é a pedra de Tiago, filho de Zebedeu. Porque tem também o Tiago, filho do Alfeu. Então vamos entender o que quer dizer a palavra estabilidade no contexto da safira, numa aplicação espiritual para a nossa vida cristã. Porque estabilidade é uma característica da vida cristã. Nós não podemos, irmãos, ter uma fé vacilante. Nós temos que ter uma fé convicta. A fé cristã não pode ser uma fé vacilante. A vida cristã não pode ser uma gangorra. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A vida cristã, ela não pode ser uma gangorra, ela não pode ser estagnada. A vida cristã é progressiva. E quando você olha esta palavra, estabilidade, firmeza, segurança, porque esta pedra, por ser ela composta dos átomos de alumínio, do alumínio, significa que ela não sofre corrosão, ela não degrada. Estão vendo? Ela não sofre nenhum processo de degradação. É uma pedra estável, é uma pedra firme. Irmãos, sabemos muito bem que a Nova Jerusalém é a composição máxima, mais elevada, absoluta da obra do Filho de Deus. Escute, a Nova Jerusalém nos fala de quê? A Nova Jerusalém nos fala da obra máxima, elevada do Filho de Deus. A obra mais elevada, mais exaltada, suprema, a glória da obra do Filho de Deus é descrito para nós na Nova Jerusalém. Então, do que nos fala? Todos os elementos constituintes da Nova Jerusalém, daquilo que o Espírito Santo está realizando por meio do processo de transformação, conformação e glorificação. Onde nós estamos, irmãos? Nós estamos no processo de transformação e conformação, para que um dia nós cheguemos nesse ponto mais elevado, que é o da glorificação. Não que nós seremos seres divinizados ou glorificados, mas que desfrutaremos, numa medida ou numa certa medida, a glória do Filho de Deus. Numa medida, não em toda medida, porque só Ele é pleno em toda glória. Então, meus irmãos e irmãs, vamos observar detalhes aqui. Como a gente já viu aqui, essa é uma pedra que ela não degenera na sua essência, por causa desses átomos de alumínio. Isso é uma grande exortação para nós, porque muitas vezes nós aceitamos a fraqueza
como um modelo de vida cristã. Meu irmão, minha irmã, você pode no percurso, você pode algumas vezes até mesmo tropeçar, você pode algumas vezes sentir até que vai naufragar, mas uma coisa é certa: o Senhor não nos salvou para que nós venhamos viver um estado de degradação espiritual. Um cristão que vive um estado de degradação espiritual, e esse estado se tornou uma conduta em sua vida, na verdade ele nunca nasceu de novo. Seu problema é uma questão de novo nascimento. Um cristão que a vida dele está estagnada, porque na vida cristã não se estagna. Quando você pensa que estagnou é porque você já retrocedeu. Você pode sofrer tropeços, você pode se sentir abatido, mas nunca destruído. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8. Lá no versículo 8 você vai ver isso: abatidos, porém não destruídos. Porque Deus não nos salvou em Cristo Jesus, pagando alto preço. De maneira subsequente, Ele nos deu o seu Espírito para nos habitar, para que nós tenhamos uma vida cristã pobre. A questão da pobreza espiritual é uma questão de ignorância espiritual, porque a vida cristã tem que ser triunfante. Nós somos hoje a igreja do Senhor Jesus, e nesse maravilhoso trabalho divino, o objetivo dele é que, como igreja, nós possamos expressar o seu caráter. É disso que vai nos falar essa estabilidade. Esse aspecto intrínseco da Safira vai nos falar justamente da nossa união com o Senhor. Permita-me, irmãos, colocar algo. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Então, se essa pedra, em sua essência, não degenera, ela não muda para um estado ou condição qualitativamente inferior, essa pedra é uma pedra que não sofre estrago, não sofre corrosão, ela não se corrompe. E o que o Senhor quer dizer para nós? A vida cristã não é uma coisa que você pode aceitar corrupção. A vida cristã é algo que você não pode aceitar degradação. Nós não podemos aceitar degradação na nossa vida. Não podemos, irmãos. Em nome de Jesus, não podemos. Qualquer sujeira que chegar na sua vida, imediatamente isso tem que te incomodar, isso tem que incomodar cada um de nós. Nós temos que pedir: Espírito Santo, remove da minha vida toda impureza, na minha mente, no meu coração, nos meus atos, na minha conduta. Remove, lava-me com o sangue de Cristo Jesus, lava-me pelo trabalho da palavra. Porque esta é uma característica essencial da Safira. Uma pedra que não se permite, na sua essência, a degradação. O cristão, na essência da sua vida, também não pode permitir. Porque ele foi criado no novo nascimento, foi gerado no novo nascimento, segundo a natureza de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pensa nisso, considere isso. Colossenses capítulo 2, versículo 7. Vamos entrar um pouco sobre esse assunto da estabilidade. O que quer dizer a Bíblia com isso? Versículo 7 de Colossenses 2 diz assim: Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amados irmãos, eu quero analisar com vocês 3 palavras aqui. Peço que vocês sublinhem estas palavras, por causa da conotação delas dentro deste contexto, o significado delas. São palavras que constituem como dentes de uma chave que abre-nos a revelação espiritual. A primeira palavra é esta: radicados. A tradução dessa palavra, radicados, aqui significa fortalecer com raízes profundas. Fortalecer com raízes profundas, estabelecer, fazer com que uma pessoa esteja totalmente fundamentada. Então, esta palavra, radicados, nele nós fomos radicados, nele nós fortalecemos ou penetramos nossas raízes de maneira profunda. Agora eu vou explicar depois para vocês por que Paulo toma estas palavras. Qual a razão destas palavras aqui?
Olha a outra palavra, edificados. Está vendo aí? Edificados. A tradução desta palavra é construir sobre. Construir sobre. Veja, nele edificados. Aqui, essa palavra, edificados, vai apontar para duas coisas. Primeiro, que a nossa vida cristã, não apenas nossas raízes, entrou na realidade da vida de Cristo, como também estamos sendo edificados em Cristo, sobre Cristo. E o outro ponto aqui é que nós estamos sendo edificados, construídos com o elemento vivo da vida de Cristo Jesus. Lembra do Salmo 40? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou os meus pés, que estavam onde? Na lama, e colocou sobre uma rocha. E quem é a rocha? Cristo é a rocha. É nessa rocha que nós estamos sendo edificados. Vamos avançar, depois a gente vai fazer uma exposição dessas palavras com mais detalhes. Aí por último ele diz assim, confirmados. Essa palavra é comprovar, assegurar. Aqui fala de algo infalível, algo que denota segurança, garantia, nele, porque nossa salvação é isso, irmãos. A nossa salvação não é uma conversão à religião, à filosofia, a um estilo de vida. A vida cristã não é um estilo de vida como se fôssemos como hippies, como comunidades alternativas. Vida cristã não tem nada a ver com isto. Vida cristã não é isto. Vida cristã é uma realidade orgânica, viva e real, de pessoas que estavam mortas moralmente, mortas espiritualmente, mas que agora receberam vida, e elas têm vida espiritual, por mais que ainda estamos no corpo dessa carne, por mais que ainda somos suscetíveis às fraquezas, mas existe algo que nós temos que considerar, que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós temos que considerar que o nosso velho homem, este homem do pecado, ele foi crucificado com Cristo lá na cruz do Calvário, e agora nós devemos considerar a vida de Cristo em nossa vida. Considerar um ato de fé, não é uma declaração puramente mental, porque quando eu e você olhamos uns para os outros, ou para nós mesmos, o que nós vemos? Nossa completa falência e capacidade de agradar a Deus, porque a carne não agrada a Deus, e a carne ainda está nesse corpo do pecado, e aqui nós vemos o trabalho da cruz no seu aspecto subjetivo, porque quanto ao aspecto objetivo, todos os nossos pecados foram perdoados, mas quanto ao aspecto subjetivo, nós temos que negar a nós mesmos e andar o caminho da cruz. Irmãos, é fácil isso? Meu Deus, é muito difícil, mas nós temos algo, irmãos. Olha que texto é esse de Colossenses 2,7, que declaração maravilhosa é esta? Nele nós fomos radicados, nele edificados, nele confirmados. Que segurança é esta? Não é uma salvação para o final de semana, não, é uma salvação para a vida eterna. Não é uma salvação que Deus te deu para você brincar, é uma salvação para sempre, uma salvação eterna. Esta é a salvação. Então, irmãos, irmãs, permita-me mostrar um pouco sobre isso aqui. Quando a gente olha estas palavras que temos aqui, eu preciso ler com vocês esse texto aqui de Colossenses 2,7, mas eu gostaria que a gente pudesse entrar um pouco mais dentro de tudo isso. Por qual razão? Por uma simples razão. A vida cristã é algo firme, é algo que tem a verdadeira firmeza, a verdadeira estabilidade. A vida cristã não é uma coisa qualquer. A vida cristã é Cristo. A vida cristã ela é constituída a partir de Cristo. A vida cristã que nós temos é uma pessoa ressurreta e gloriosa. Sabe qual é o problema da apostasia, da frieza, da indiferença? Sabe por que somos tão frios na oração? Sabe por que somos tão frios na palavra?
Sabe por que muitas vezes nós somos tão indiferentes a Deus? É porque nós ainda não temos crido de maneira verdadeira, pura e real no Evangelho que nos foi oferecido. Precisamos, irmãos, ir aos pés do Senhor e permitir que a luz de Deus jorre, venha incidir sobre o nosso coração, para que a nossa fé venha a ser provada, testada. Porque hoje nós vivemos talvez uma das mais difíceis situações espirituais do povo de Deus. Talvez, irmãos, hoje estejamos vivendo um dos momentos mais difíceis, momentos de grande frieza, de grande apostasia. E onde explica isso? Ou como explica isso? O problema está no mundo? O problema está no diabo? Não, o problema está em nós mesmos. O problema está em nós mesmos. E eu quero mostrar isso para vocês. O meu desejo aqui, irmãos, é ter que ir um pouco adiante com vocês, para que a gente olhe cada um desses pontos aqui. Por favor, voltemos aqui para Colossenses 2,7. Vamos ler esse texto mais uma vez. Nele radicados e edificados. Agora observe bem, confirmados na fé. Veja o lugar da fé. Vá na luz de Deus, veja que tipo de fé você tem no coração. Então abrace isso hoje. Se existe alguma dúvida, se existe algum problema real na sua fé, peça que a palavra corrija nessa noite, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra não somente gera fé em nós, como ela alimenta a fé em nós. Então pensa ao Senhor, Senhor, alimente a minha fé nesta noite. Lembra quando Pedro conheceu o Senhor? Você se lembra disso? Pedro conheceu o Senhor, e depois nós sabemos que Pedro, de certa forma, ele teve muitas dificuldades no seu andar com o Senhor. Sabemos que Pedro, por algumas vezes, ele falhou. Mas teve um momento interessante, quando o Senhor Jesus mandou que eles fossem à frente no barco, e depois ele foi atrás. E quando ele foi atrás, ele foi andando sobre as águas. E quando os discípulos olharam para aquele vulto vindo à noite, eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. A Bíblia diz que o Senhor disse para Pedro: vem. Irmãos, olha o tamanho da palavra que sustentou Pedro sobre as águas. Essa pequena palavra, vem. E Pedro saiu e começou a andar sobre as águas. Mas ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos no mar revolto. E ele começou a afundar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Talvez em algum momento da nossa caminhada, as dúvidas começam a chegar. Através das tribulações, através dos desgastes espirituais, depressões espirituais, frustrações espirituais, eu e você podemos vacilar. Mas o Senhor está com as mãos estendidas. E Ele vai tirar eu e você desse poço profundo de frieza, incredulidade, e Ele vai nos levantar e vai fortalecer a nossa fé, para que nós possamos segui-lo, olhando e crendo nele. Está vendo aqui? Irmãos, deixe-me colocar 2 pontos aqui, por favor. Observe o versículo 6 desse capítulo 2 aqui de Colossenses. Está assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Essa é a primeira parte, andai nele. Aí logo em seguida ele diz: nele, radicados, edificados, confirmados na fé. Então, primeiro, receber a Cristo. Nós todos recebemos a Cristo. Eu creio que todos que estão aqui recebemos a Cristo. Mas a vida cristã não pode parar nesse receber a Cristo. Nós temos que andar em Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, Ele é o nosso caminho. Entende, irmãos? Esse tem sido o problema, é que nós não temos entendido a vida cristã. Nós entendemos de maneira errônea que a vida cristã só existe em função dos nossos pecados. O Senhor Jesus só morreu em função dos nossos pecados. Ele só morreu para nos tirar do inferno. Ele só morreu para nos tirar das mãos de Satanás. Lamentabilíssimo engano.
A salvação não se resume ao perdão dos pecados. O propósito de Deus na salvação é muito maior do que o problema dos nossos pecados. Os nossos pecados, o perdão dos nossos pecados é apenas um item dessa tão grande salvação. Ter os nossos pecados perdoados, irmãos, não é o único benefício dessa salvação. O único benefício dessa salvação não está apenas em ter os pecados perdoados, mas ter Cristo como nossa vida. É muito maior do que ter pecados perdoados. Os pecados perdoados é a base, é por onde tudo começa. Mas não podemos resumir a vida cristã só nisso. A vida cristã é andar em Cristo. A vida cristã é tomar Cristo como nossa vida. Então, primeiro, nós o recebemos. Depois, o que ele diz? Andamos nele, andai nele. Está vendo aqui? Duas questões estritamente importantes. Primeiro, andar em Cristo. Primeiro, recebesses a Cristo. Depois, andai nele. Aí diz, nele, radicados, edificados, confirmados na fé. Então, isso aqui já está muito claro para vocês. Estabilidade, firmeza, segurança, uma das características da Safira. Essas três palavras, radicados, edificados e confirmados, não é um exagero literário de Paulo. Muitos críticos, quando examinam a forma de Paulo escrever, costumam criticá-lo por causa dos seus exageros verbais. Às vezes ele vai dizer uma coisa, ele fica amontoando palavras. Quando você percebe esses detalhes do estilo de Paulo, eu quero que você observe, sempre que ele faz isto, sempre que ele começa a repetir palavras, amontoar palavras, como alguns gostam de usar, é porque ele está diante de grandes revelações. As maiores revelações de Paulo é sempre acompanhada de um exagero literário. Sempre. Em muitos lugares ele vai fazer isso. Aqui é um deles. Então, por favor, aqui nós temos esse aspecto objetivo e subjetivo. Agora, por favor, o propósito da vida de Cristo é formar nosso caráter. O propósito da salvação em Cristo não é apenas perdão de pecados, é transformação de caráter. Transformação de caráter. Então, a vida de Cristo, ela tem esse objetivo, transformar o nosso caráter moral. E o Espírito Santo está realizando isso em nós. Mas, aqui, eu peço permissão para vocês para inserir três assertivas, três declarações contundentes. Por favor, eu quero aqui, irmãos, mostrar para vocês de maneira mais gloriosa isso. E quero tomar um texto que se parece muito com esse de Colossenses 2,7, que está em Efésios capítulo 3, versículo 17. Primeiro, ele diz assim, que nós somos radicados em Cristo. O sentido aqui é enraizados, ou arraigados, como ele vai dizer para nós aqui. Então, a primeira assertiva, nós fomos enraizados em Cristo. Isso é uma declaração. Por favor, Efésios 3,17. Ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Está vendo que os exageros verbais dele? Ele poderia dizer assim, estando vós arraigados em amor, mas ele coloca uma palavrinha a mais. Sabe por quê? Para dar ênfase à verdade da revelação. Por que Paulo exagera? Para dar ênfase à verdade da revelação. Porque o que ele escreveu movido por uma inspiração, por uma revelação do Espírito de Deus. Então ele diz assim, arraigados. Está vendo essa palavra aqui, arraigados? É a mesma palavra que nós encontramos lá em Colossenses 2,7, radicados. É o mesmo termo no original, só que, aqui no versículo 17, ela traduz de maneira melhor para nós. Lá diz radicados, aqui diz arraigados, arraigados, firmemente inserido, porque
porque isso descreve a nossa vida cristã. Nós fomos inseridos de tal forma na vida de Cristo, como que uma raiz que penetra o solo e vai para as profundezas. É isso que Paulo está dizendo. É aqui que está a nossa estabilidade, irmãos. Não aceite as mentiras do inferno. Não aceite, olhe para a palavra, permita que o Senhor tome essas palavras e alimente a tua fé, para que você possa ver a firmeza que você tem nessa salvação. Observe aqui, irmãos. Meus irmãos, irmãs, eu quero ilustrar isto com uma parábola muito importante, a parábola da videira. Se lembra? João 15. Evangelho de João, capítulo 15, lá no versículo 5, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira. Primeiro ele diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então, o pai é o agricultor, o filho é a videira. Eu não sei se você já viu uma videira, eu creio que todos nós já vimos. Então, se você já viu, preste atenção. Ele diz: eu sou a videira. Aí, e meu pai é o agricultor. No versículo 5 ele diz assim: eu sou a videira, olha a declaração, irmãos, e vós os ramos. Eu sou a videira e vós os ramos. Isso é muito importante. Talvez esta, do ponto de vista da nossa experiência em Cristo, escute bem, talvez esta, do ponto de vista da nossa experiência em Cristo, é a maior declaração da Bíblia. Mesmo que ela esteja em forma de uma parábola, ela é a maior declaração da Bíblia. Significa que quando Paulo disse, nele estamos arraigados, nele radicados, ele simplesmente está traduzindo o que o nosso Senhor Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Olha aqui, versículo 5 de João 15. Quem permanece, Paulo disse arraigado, quem está arraigado, quem está radicado em mim, como ele disse, arraigados e alicerçados, e eu nele, então é algo entremesclado, nós arraigados nele, e ele arraigado em nós. Irmãos, isso é grande demais, não tem experiência maior, não tem verdade maior, não tem nada que supere isto, no que diz respeito à vida cristã em Cristo, do ponto de vista da experiência, não tem. Isso é vida cristã, irmãos. Não tem lugar para você pensar, um cristão está deprimido, pode até se deprimir, mas se ele lê esse texto, e essa palavra comovida entrar dentro dele, ele é curado na hora. Não adianta você e eu, em qualquer momento da nossa vida, do nosso caminhar, nos sentirmos abandonados, sozinhos. Como você pode se sentir sozinho, se Cristo está arraigado, se a vida dele penetrou de maneira profunda na sua vida, e a sua vida e a dele é uma vida só? Como? Como, irmãos? Nós vamos negar a palavra? Se nós negarmos a palavra é porque nem cremos nela, não cremos em Cristo. Nossa salvação é religiosa e psicológica. Mas se é uma salvação real, isso tem que ser realidade para mim e para você. Então o Senhor Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora, o que é o fruto, irmãos? O que é o fruto? Observe bem. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa talvez seja uma das maiores parábolas da Bíblia. Sempre, como eu digo, do ponto de vista da experiência cristã prática, essa talvez seja a maior de todas. Porque ela vai nos ensinar sobre aquilo que Paulo tanto enfatizou, especialmente na epístola aos Efésios, na epístola aos Colossenses, como nós acabamos de ler, 2 textos. Só que em Efésios Paulo aprofunda mais. Quando Paulo diz assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Se lembra? Aí mais embaixo, ele diz assim no versículo 30, porque somos membros dos seus ossos, da sua carne. Na versão corrigida fiel está assim: do seu corpo. Na versão atualizada está assim: porque somos membros do seu corpo. Na corrigida fiel, na Reina Valera está assim: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, de toda a sua vida. Aí Paulo diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma
os dois se tornaram uma só carne. Aí ele volta ao assunto principal e diz: grande é este mistério, isso é místico, porém eu estou me referindo a Cristo e à igreja, a união de Cristo e da sua igreja, nós que somos os membros dessa igreja. É um mistério, irmãos, mas é um mistério real, é um mistério verdadeiro, não é utopia. Assim como Deus criou esse céu, o sol, o ar que eu e você respiramos, todas as coisas que nós podemos ver, tudo isso é real para nós. Assim também a nossa união mística com o Senhor Jesus é uma realidade irrefutável. Então, ele diz: eu sou a videira, e vós as varas ou os ramos. Agora, o que é uma vara? Irmãos, se você olha para uma videira, e você olha a vara, ou as varas, ou os ramos, o que são os ramos? Os ramos é a parte inerente da videira. Se você tira todos os ramos da videira, você não tem mais a videira. O que é que pode caracterizar uma videira? Seus ramos, suas folhas, não é verdade? Se você pega aquele talinho fino dela e você mostra para uma pessoa, ela nunca vai dizer que é uma videira. Mas se você olha e vê, aquela videira, aqueles ramos, é que caracteriza ela. Então você pode dizer: eu sou cristão, mas o que caracteriza você como cristão é a vida de Cristo. O que pode dizer que eu sou cristão não é se eu tenho uma carteirinha no meu bolso aqui dizendo: eu sou membro da igreja tal. A igreja tal não quer dizer nada, mas é se a vida e o fruto de Cristo é visto na minha vida. Você quer outra prova? Não tem, é esta prova. É se Cristo está sendo visto em nós, esse é o fruto. Esse é o fruto, as virtudes de Cristo. Olha aqui, o que é uma vara? Ele diz: vós os ramos, vós as varas, é a parte inerente da videira. Então, como você vai definir um cristão? Como nós podemos definir um cristão? Paulo definiu um cristão para nós em 2 Coríntios 12, versículo 1, ele diz assim: conheço um homem em Cristo. Então o que é um cristão? É a vida vivida por alguém em Cristo. Um homem em Cristo, uma mulher em Cristo é um cristão. Não é uma pessoa com o nome de cristão, é uma pessoa em Cristo. Não é uma pessoa que alguém diz: eu acho que ele é crente. Não é uma pessoa que alguém acha que ele é crente. É alguém em Cristo. E alguém em Cristo não é um ser humano que tem seu testemunho escondido. É alguém que tem o seu testemunho visível. É o nosso testemunho visível que denota se estamos ou não em Cristo. É aqui que está a explicação da estabilidade, da segurança, da firmeza, daquilo que é a vida cristã. Aqui você tem a videira. Agora, qual o único propósito do ramo de uma videira? Qual o único propósito? Produzir fruto. Aonde o fruto flui da videira? Nos ramos. Qual o único propósito da nossa vida, irmãos? Fruto. Fruto. E qual é o fruto da nossa vida? Cristo. Nós fomos criados com um único propósito: expressar Cristo. Então, aqui na videira tem uma lei chamada lei da conformidade. Essa lei é impressionante. Lei da conformidade. Essa lei significa algo muito simples. Aquilo que a videira é, a vara também é. E a vara só é vara por causa da videira. Porque toda a vida da vara está na videira. Qual é o propósito da videira? Produzir pela sua seiva, pelo vigor da sua vida, as varas para que elas produzam fruto. Irmãos, que lindo é isso, chama-se lei da conformidade. Nossa vida, ela está conformada à vida de Cristo Jesus. Quando Paulo disse assim em Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo. Por que nós não podemos nos conformar a este mundo? Porque nós já fomos tirados do mundo, nós somos arrancados do mundo. Em que sentido nós fomos arrancados do mundo?
Nesse sentido da conformação, nós ainda estamos no mundo, nossos pés estão neste mundo, mas nós não estamos conformados neste mundo, porque agora nós entramos num processo de completa conformação a Cristo. E se nós estivermos conformados a este mundo, nós nunca iremos nos conformar a Cristo, porque o mundo é inimigo de Cristo. Se a Bíblia diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do Pai não pode estar numa pessoa que ama o mundo. Porque uma pessoa que ama o mundo, ela está em conformidade com ele. Não há nenhuma possibilidade de estarmos conformados ao mundo e conformados a Cristo ao mesmo tempo. Porque nós temos que permitir que o Espírito Santo, pelo trabalho da cruz, pelo trabalho da palavra, venha cortar, venha nos tirar, venha nos arrancar deste mundo, no sentido orgânico, para que a vida de Cristo possa ser cada dia mais e mais infundida para dentro do nosso ser. Então a lei da conformidade mostra esse princípio tão impressionante na nossa vida cristã. Isso significa: a vara e a videira são inseparáveis. Esse é o princípio da lei da conformidade, ou por que não dizer, é a síntese da lei da conformidade. A vara e a videira são inseparáveis. Quando você olha para uma videira, você diz assim: ali está o fruto, ali estão as folhas, e ali estão os ramos, e ali está a videira. Não, quando você olha para a videira, você vai dizer: ali está a videira, com seus ramos. Pode ser que não haja frutos, mas ali está a videira. Pode ser que não haja folhas, mas ali está a videira, porque o que identifica a videira são os seus ramos. Estão vendo, irmãos? O que identifica Cristo para este mundo, para os perdidos, é o nosso testemunho. Esse Ele é visto dentro de nós, porque o Espírito Santo, irmãos, Ele trouxe no processo glorioso da habitação a realidade da vida de Cristo para dentro da minha e da tua vida. Então veja, lei da conformidade, que princípio espiritual glorioso é este? Olhe bem: e vós os ramos. Então a vara, nessa lei da conformidade, ela é exatamente como a videira. Que precioso é isso, irmãos? O que o nosso Senhor está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós somos exatamente como Ele. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. O que Ele quer dizer com isso? O que Ele quer dizer, irmãos? Ele quer dizer que o seu anelo, o seu desejo é que nós sejamos exatamente como Ele. Nunca seremos na essência, mas Ele compartilha da sua vida, para que nós possamos um dia ser uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Está vendo, irmãos? Exatamente como Ele, em todos os aspectos. Isso quer dizer vida, natureza, lugar, trabalho, na nossa vida, na nossa natureza, em todo lugar, em todo fruto que dermos, tudo isso tem que vir da vida de Cristo, e não do nosso suor. Onde quer que você esteja, a vida de Cristo está. O que quer que você faça, tem que ser por causa de Cristo, tem que ser por causa da vida de Cristo. Está vendo aqui? Toda a nossa vida se resume em Cristo, é explicada em Cristo, e tem como propósito refletir Cristo. Está vendo, irmãos? Olha isto. Todo o nosso fruto tem que vir da seiva da vida dele. Todo o nosso fruto. Porque quando o homem pecou, Deus disse: do suor comerás. Mas na vida cristã, não é do nosso suor, é da vida de Cristo. Então toda a vida, toda a força da videira é para as varas, é para os ramos, como está aqui. Porque é aqui que as varas encontram suas forças para produzir frutos, em Cristo. Quão impressionante é isso, né, irmãos? A segunda assertiva, quando ele diz: nele edificados. Então aqui nós temos um princípio: nossa edificação é sobre Cristo, ou nossa vida é edificada sobre Cristo. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, nosso querido Senhor fez uma declaração extremamente contundente, que se tornou um fundamento. Ele disse: eu edificarei
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo aqui? Então, esta pedra, na qual ele diz que edificarei sua igreja, é ele. Em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 10, Paulo vai dizer isto. Diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é ele, a rocha é ele, não existe outra. Eu e você não podemos ser edificados sobre nada que não seja Cristo. Nós não podemos ser edificados fora de Cristo. Todo o nosso crescimento tem que ser sobre ele, porque qualquer crescimento que você julgue ter fora de Cristo é carne e produz morte. Observe isto. Por favor, permita-me colocar um texto com mais propriedade aqui. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 21. Vamos pegar essa palavra edificados aqui. Ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2, 19 a 21. E profetas, sendo ele mesmo, olhe bem, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Está vendo essa pedra angular? Antigamente, irmãos, era conhecido como a pedra que dava início no alicerce, do ângulo da estrutura da construção das casas antigas. E aqui o arquiteto fixava o padrão para o suporte das paredes. Então as paredes encontravam ali toda a sua estabilidade. E quando você observa aqui, ele diz, a pedra angular. Então qual o propósito? Manter estabilidade, como também juntar as paredes transversais. Está vendo aqui? Não somente ela estava sobre o alicerce, mas ela unia as paredes transversais. Então tudo era sustentado e tudo era entrelaçado por essa pedra principal. O propósito da vida de Cristo é nos sustentar, como também nos entrelaçar. Por isso que ele diz, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, quero que você observe essa frase, bem ajustado cresce, essa outra também, essa outra palavra, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, mais uma vez, para a habitação de Deus no Espírito. Então quando ele diz, nele radicados, nele edificados, nós estamos sendo edificados para quê? Aqui diz, para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, observe aqui, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Lá na Nova Jerusalém, aquela figura gloriosa, os 12 fundamentos, estamos aqui, aliás, estamos estudando sobre a safira, é um desses fundamentos da Nova Jerusalém. Então o que o Senhor está nos falando através disso? Ele está falando que nós estamos sendo edificados, que esta cidade é a cidade onde Deus vai morar, é onde Deus vai habitar. O Senhor Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Ele não vai preparar lugar para nós habitar, Ele vai preparar em nós o lugar para que o Pai possa habitar eternamente. Diz, se alguém me ama, no mesmo texto lá de João 14, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Então, irmãos, não deixe o Senhor fora, deixe Ele entrar. Deixe Ele entrar, não faça como a igreja de Laodiceia, não deixe o Senhor fora, deixe Ele entrar. Aí você está vendo aqui, edificados, essa palavra edificação, biblicamente falando, ela tem duas conotações importantes, sabe quais são? Crescimento e relacionamento, fala de crescimento e de relacionamento. Se você observar todos os textos onde você encontra esta palavra, ou seja de maneira explícita, ou seja de maneira implícita, você vai ver que o foco é sempre esse, crescimento e relacionamento. Crescimento e relacionamento. Porque nós nunca vamos ter o verdadeiro crescimento se nós temos dificuldade nos relacionamentos.
Nós nunca vamos crescer de maneira bem ajustada se nós falharmos nos relacionamentos. Não existe crescimento sem relacionamento. Por isso que Deus coloca muitas situações difíceis e pessoas difíceis, seja na área familiar, seja na área da igreja, seja onde quer que for, Deus vai colocar uma pessoa muito difícil de você amar. Isso não é para te reprovar, é para te fazer crescer. E nós só vamos crescer à medida que o nosso ego for esmagado. Então pode ter certeza que muitas pessoas que estão em torno de você, que fazem parte da sua vida, são pessoas que você não gostaria que elas estivessem, mas Deus colocou elas aí, porque Ele está fazendo você crescer. Amém? Então vamos aqui, a frase que eu pedi para que vocês observassem ela, bem ajustado, está vendo aí? Quando ele diz, no qual todo edifício bem ajustado, está vendo aí? Esse é um vocábulo apenas no texto original. A tradução desse vocábulo é unido estritamente em. Unido estreitamente com. Ou unido estreitamente em. Nós estamos unidos de maneira estreita, de maneira firme, consolidada, segura, com Cristo e em Cristo. Vou colocar um texto para jorrar luz sobre essa frase, bem ajustado. Aqui no capítulo 4 de Efésios, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, está vendo aqui? Bem ajustado. Então vamos traduzir assim, de quem todo o corpo, unido estreitamente e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja-se de maneira implícita, nós não vemos aqui a questão do relacionamento, também a questão do crescimento em Cristo. Em Cristo. Então esse termo aqui, no original, ou essa frase aqui, bem ajustado, nos dá um princípio muito importante. Nós só podemos crescer na medida que estamos unidos de maneira estreita em Cristo. Veja, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Nós temos sempre que nos lembrar que esse termo edificação nos fala de crescimento e de relacionamento. Relacionamento uns com os outros, relacionamento com Cristo. Se nós conseguirmos, irmãos, ajudados pelo Espírito de Deus, você não vai conseguir fazer com que todas as pessoas te amem. Você não vai fazer com que todas as pessoas te aprovem. Mas não seja você uma pedra de tropeço na vida delas. Se elas são na sua, glorifique o Senhor, mas não seja você uma pedra de tropeço na vida delas. Se elas estão falando mal de você, que elas falem, mas veja, nisso o meio também do Senhor ser glorificado através da sua vida, você está crescendo. Mas as pessoas estão te reprovando, que elas te reprovem, mas olhe para Cristo, que Ele te aprove. Entende, irmãos? A gente acha que a vida cristã é um parque de diversão, mas não é, é um campo de batalha. Não é um jardim da infância, não. É um campo de batalha. Nós não somos criança, não, nós somos soldados. Estão vendo? Soldados. Então aqui está, nosso crescimento é fruto do nosso estreito relacionamento com Cristo e também uns com os outros. Vamos para a última assertiva e aqui nós vamos terminar. Então quando ele diz radicados, edificados e consolidados, confirmados, né? Aqui, essa palavra vai nos falar de total segurança, absoluta segurança, firmeza. Irmãos, nossa total segurança em relação à nossa salvação não está em nós e nem nas nossas obras, mas totalmente em Cristo. Se a nossa salvação dependesse 99% de Cristo e 1% de nós, ainda assim nós estaríamos condenados ao inferno.
Eu e você não poderíamos dizer: agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Esse texto não iria existir na Bíblia. Mas veja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é estar 100% nele. Não tem nenhum mérito para nós essa salvação. A salvação não depende nem 1% de nós, porque se dependesse, nós ainda estaríamos correndo o risco de ir para o inferno. Sabe por que eu e você não corremos mais risco de ir para o inferno? Porque toda a suficiência da nossa salvação está em Cristo. Esta é a segurança que eu e você temos, e é esta segurança que nos faz regozijar aos pés do Senhor. Esta é a firmeza, essa é a estabilidade da Safira, que é muito bem ilustrada para nós por todos esses textos. Que Deus te abençoe, que Ele fale de maneira gloriosa ao teu coração. Se o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos falar sobre a última característica da Safira, o asterismo. Que Deus os abençoe.